Fala, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, hoje é dia de Natal, é claro que as negociações do Internacional deram uma parada, deram uma travada, afinal de contas ninguém trabalhou no dia de ontem nem no dia de hoje, mas algumas informações apareceram, a gente vai trabalhar em cima delas nesse vídeo. Vamos falar de Vitão, porque o staff do jogador se pronunciou a respeito de Vitão fica até a metade do ano ou pode sair antes? E tem alguma chance do Vitão ficar no Internacional mesmo após esses 6 meses de contrato que ele ainda tem com o Inter? Vamos falar a respeito disso e vamos falar sobre a informação que apareceu lá em BH a respeito de uma suposta proposta que o Atlético Mineiro tenha feito para o Rafael Borré. Não é bem assim essa história, porque a gente consultou uma ponta muito importante a respeito desta informação do Atlético Mineiro no negócio do Borré e a gente vai falar a respeito disso. Tem 2 jogadores do Internacional também que não vão ficar, é claro, já foram anunciados, né, como jogadores saindo do Inter, mas que já tem um futuro pré-definido e a gente vai falar muito a respeito disso também. Mas antes disso, se inscreva no canal, que é muito importante. A gente bateu a marca de 4 mil inscritos e agora a gente quer alcançar a marca de 5 mil inscritos, então é muito importante que você se inscreva. Tem muita gente que está assistindo os vídeos aqui ainda e não está se inscrevendo. Curta o vídeo também, que é muito importante, e ative o sino das notificações. Vamos lá, vamos falar primeiro sobre o Vitão. O Vitão ontem nós tivemos uma importante informação a respeito dele, porque, e eu vou explicar a situação do Vitão, zagueiro do Internacional. Ele tem contrato de empréstimo com o Inter até metade do ano e o seu contrato de empréstimo coincide com o final do contrato dele com o próprio Shakhtar. Ele pertence ao Shakhtar. Teve toda aquela questão da guerra, né, que fez com que ele viesse para o Internacional. A guerra lá não acabou e tudo mais, e ele foi ficando. Só que desta vez o contrato dele de empréstimo se encerra na metade do ano, assim como também se encerra o seu contrato como jogador do Shakhtar, né? Ele tem o seu direito federativo ligado ao Shakhtar Donetsk. E aí várias informações a gente já colheu a respeito de que clubes interessados, principalmente da Espanha, querem esse jogador. O Valência e o Betis principalmente. E eu também gostaria de lembrá-los, né, porque tem essa questão do pré-contrato. Ele pode assinar um pré-contrato a partir já do dia 1º de janeiro, porque são 6 meses antes, né, do seu contrato se encerrar. Ele já poderia assinar com um outro clube a partir de junho, para jogar a partir de junho, né? Ele assinaria um contrato, poderia assinar um contrato já em janeiro para ir defender esse clube lá em junho. Só que tem essa questão também, né? Vamos lá, o jogador vai ficar até junho, então vale a pena ter esse jogador no elenco? Será que esse jogador já não pode ser negociado agora em janeiro para sair do Internacional? Pois bem, o staff do jogador ele foi consultado pelo pessoal da revista Colorada ontem, que trouxe essa informação, tá? E eles disseram assim, ó. O staff do Vitão, mesmo com a procura dos clubes europeus, o staff do defensor informou à revista que ele deve permanecer no time gaúcho pelo menos até o final do seu empréstimo. O time gaúcho ainda não avançou nas tratativas para tê-lo em definitivo. Lembrando, o staff do Vitão pede algo em torno de 5 milhões de euros só em luvas para que ele assine um contrato em definitivo. Seria quase como se fosse uma contratação, só que esse dinheiro todo seria depositado para o próprio jogador para que ele assine um contrato em definitivo. Ou seja, seria a assinatura deste pré-contrato para ele ser jogador definitivo a partir de junho. Não existe, por enquanto, digamos assim, uma sinalização de que o Inter vai aceitar pagar esse valor, mas o Inter tem interesse. As conversas elas ainda vão rolar nos próximos dias, nas próximas semanas ou talvez nos próximos meses. O fato é que esse jogador, né, a tendência é que ele não fique a partir de junho, já que ele tem a sede do futebol europeu, e é claro que o staff, o próprio jogador, tem interesse de colocar esse jogador na vitrine europeia, até para valorizar o jogador e tudo mais. Ele tem convocações já na seleção brasileira, ele almeja a seleção e tudo mais. Então existe, pelo menos por enquanto, hoje uma forte tendência de que ele realmente vá para a Europa ao final do contrato de empréstimo, tanto com o Inter como também no final do seu contrato com o Shakhtar Donetsk. Vamos falar agora sobre Rafael Borré. Eu sei que está todo mundo muito curioso, é uma notícia que impactou todos os colorados nos últimos dias e que tem gerado uma apreensão em todo mundo. Ontem à noite, agora não lembro se foi ontem à noite ou hoje à noite, a gente estava envolvido no Natal, mas o pessoal lá da Rádio Itatiaia, né, e da Rádio CNN Brasil, o João Vitor Xavier, ele trouxe uma informação em relação a essa questão do Rafael Borré.
Eles disseram que o Galo foi o primeiro a negociar com o atacante Rafael Borré e também ficou muito avançado em valores com o jogador, mas devido à chegada do Internacional os valores inflacionaram e o Galo desistiu da contratação, foi o que disse aí esse jornalista lá de BH. Bom, essa é uma notícia que eu diria que foi requentada, porque afinal de contas o Rodrigo Caetano falou para vários repórteres aqui de Porto Alegre sobre essa situação do Borré. E ele confidenciou para vários repórteres que sim, o Atlético Mineiro fez uma consulta para esse jogador, mas se assustou com os valores da negociação, principalmente ao que se diz respeito a valores de agentes. Tá? E aí a gente pode colocar aí agentes, pode ser o André Cury, que é o intermediador do negócio, principalmente, ou talvez os empresários do Rafael, mas principalmente a questão dos agentes que fazem a intermediação desse negócio, no caso o André Cury, e a partir daí, segundo o pessoal lá do Atlético Mineiro, o Rodrigo Caetano e o Atlético Mineiro nem entraram na parada, nem chegaram a negociar com o atleta, ou fizeram uma proposta formal pelo menos. Talvez as conversas, as negociações, elas existiram, mas segundo o Atlético Mineiro, uma proposta oficial não chegou a ser feita pelo Rafael Borré, e nesse momento o que diz Rodrigo Caetano para vários colegas é que o Atlético Mineiro saiu do negócio, não existe, pelo menos por enquanto, um indicativo de que o Atlético Mineiro vai tentar atravessar esse negócio com o Internacional. Lembrando que o Rafael Borré, o Inter planeja pagar 5 milhões de euros por ele, só que para isso precisa ter uma liberação lá do Werder Bremen e tudo mais. O Eintracht Frankfurt, pelo que o JB informou, já aceitou a proposta. Nós estamos em uma época em que lá na Bundesliga tem um recesso, até por conta do inverno e tudo mais. Eles vão voltar mais lá, ali para os primeiros dias de janeiro, então isso tudo ainda pode dar uma arrastadinha, estamos nas festas de Natal e Ano Novo, mas segundo algumas pessoas de dentro do Internacional falam para vários colegas, é o interesse do Inter realmente pelo atleta e que faltam algumas pontas para serem acertadas para que esse negócio se concretize. Tomara que se concretize, é um grande jogador e seria aí uma contratação impactante e importante para o Internacional. Faltam assinaturas, faltam aceites e tudo mais, e principalmente falta a negociação lá entre a Eintracht Frankfurt com o Werder Bremen para acertar. Eu tenho uma proposta pelo Rafael Borré, vocês precisam me devolver esse jogador, vocês vão receber aí porque geralmente nesses empréstimos você tem uma cláusula, ou até um fator de vitrine, porque o jogador foi colocado na vitrine do Werder Bremen, recebeu uma proposta a partir dela, e aí eles teriam que receber uma grana a partir disso. A gente vai ficar muito atento nos próximos dias para as próximas notícias, em cima realmente dessa história, para ver o quão o Rafael Borré está próximo ou não do Internacional. As duas notícias para a gente encerrar é a de jogadores que estão saindo. O Dalbert, que ontem teve sua saída comunicada pelo próprio Internacional, ele está indo talvez para o São Paulo. As informações que davam conta de que ele tinha um pré-acerto com o Santos, mas o São Paulo apareceu na parada querendo o lateral esquerdo. O Dalbert já é eu ia falar um sonho, mas São Paulo sonhar pelo Dalbert parece meio estranho, mas Dalbert e São Paulo já chegaram a negociar lá atrás, ainda quando ele era jogador da Inter de Milão, só que acabou não dando certo. Parece que tem mais uma tentativa de colocar o Dalbert no São Paulo, e esse pode ser o futuro do jogador. Poderia até disputar uma Libertadores da América pelo São Paulo. E a outra informação é do Jean Dias, que tem seu contrato a se encerrar agora no final da temporada, não vai ficar, já comunicou a sua saída nas redes sociais e tudo mais. Ele tem uma proposta pelo Paysandu e deve jogar lá pelo clube do Pará. A gente gosta muito do Jean Dias, o Jean Dias é uma boa figura, mas acabou não jogando tantos minutos, principalmente com o Eduardo Cudê está indo para o Paysandu. Muito obrigado aí por assistirem, lembrando, amanhã volta o Café com Fontes, terça-feira às 10 horas da manhã, eu conto com a audiência de todos vocês. Valeu!